Relatório do Observatório Social alerta sobre os casos de afastamentos na Secretaria de Saúde de Criciúma. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu para que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal reconsidere os processos que arquivaram inquéritos que investigam um ex-deputado, um ex-governador e um ex-ministro. Casos de mortes provocadas pela gripe crescem no Brasil e preocupa autoridades. Definida a empreiteira que irá construir a subestação de energia elétrica de Siderópolis. Pão continua sendo muito consumido no país e se mantém no top da lista dos alimentos preferidos pelos brasileiros. E no esporte, tudo sobre o Tigre, que hoje realizou mais uma sessão de treinamentos para o jogo de sábado frente ao Sampaio Corrêa. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 1º de agosto de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Um relatório divulgado pelo Observatório Social chamou a atenção para números alarmantes. O documento mostra que no ano passado houve quase 3 mil licenças concedidas na Secretaria de Saúde de Criciúma. A preocupação é quanto ao gasto desnecessário nos cofres do município. O Observatório Social de Criciúma divulgou nesta terça-feira um relatório de acompanhamento dos trabalhos da Secretaria de Saúde da cidade em 2017. No levantamento, alguns dados chamaram a atenção. O principal deles foi a quantidade de afastamentos de servidores da pasta por atestados médicos. O número é mais que o dobro dos contratados. Em 2017, os números cedidos pela Secretaria de Saúde mostram que a pasta possuía 707 servidores efetivos, 407 contratados e 47 comissionados, totalizando 1.161 servidores. Não é uma novidade, mas já no ano passado se apontava o número de afastamentos que ocorre na Secretaria da Saúde. Nós tivemos uma elevação de 2.450 casos no ano de 2016 contra 2.750 no ano de 2017. Então, esse número continua chamando a atenção pelo excesso de pessoas que se afastam, principalmente por problemas de saúde. Com esse número elevado, fica claro que há servidores que se afastaram do trabalho várias vezes no ano. O relatório mostrou, por exemplo, que há funcionários com até 10 atestados. São repetidos, né? Significa que um funcionário, na média, faltou mais ou menos 10 vezes. O afastamento dele apareceu 10 vezes, uma vez que são bem menor o número de colaboradores que tem em relação ao número de afastamentos. Então, eu acho que, de fato, é bastante e, pela nossa visão, está acima da média da região, considerando empresas privadas. E o voluntário comenta o principal motivo dos afastamentos. O que se observa é que depressão é um caso bastante frequente, né? Mas esse dado não é público, porque ele depende de assunto médico, e esse assunto médico, então, ele não se torna público. A gente não sabe especificamente, não é publicado qual é o motivo da doença, qual o tipo de doença, né? Mas tem-se notícias de que depressão é talvez a principal. O relatório desenvolvido pelo Observatório Social já foi entregue à Secretaria de Saúde. A situação do grande número de afastamentos, por exemplo, já é de conhecimento da secretária. Ela reconhece, esse material é passado para a Secretaria da Saúde. Antes de fazer essa comunicação, essa publicação desse relatório, ele é discutido com o próprio staff da Secretaria, né? E em relação específica a esse assunto de afastamento, é uma luta que a própria Secretaria, o corpo gerencial da Secretaria tem e deseja diminuir, uma vez que esse número elevado atrapalha o serviço normal e o atendimento à população. Conforme o Observatório Social, o grande índice de afastamento dos servidores impacta também na economia da Secretaria. Sempre que tem um número elevado de afastamentos, precisa ter outros funcionários que vão suprir. Eu suponho que tem pelo menos aí 100 funcionários lá na Secretaria que possam ser
que não precisariam estar lá, não fosse um número elevado de afastamentos. Outro dado importante apontado pelo relatório foi a diminuição na quantidade de medicamentos distribuídos. Segundo as informações presentes no documento, são consumidos em torno de 240 tipos de medicamentos, que somados totalizam mais de 25 milhões de unidades de comprimidos. Em 2016, o número era de mais de 30 milhões, dados que trazem consigo pontos negativos e positivos. O que houve mudou um pouquinho o ranking, né? O omeprazol, que há 3 anos era o principal no relatório de 2015, agora não é mais, ele já é o terceiro, né? Os fatores que fazem diminuir, às vezes, tem um maior controle na distribuição desse medicamento e também de outros, né? Anteriormente não havia controle. Uma mesma pessoa podia pegar um mesmo medicamento com uma mesma receita em mais do que um posto de saúde. Agora não mais, agora há um controle efetivo e isso não ocorre mais. Mas o ranking de medicamentos consumidos diminuiu, o que nós modificou-se, aliás. O que nós observamos é que o ansiolítico aumentou agora nesse último ano e passou o clonazepam a se tornar o primeiro, né? Eventualmente, também ocorrem mudanças nesse ranking em função da falta de medicamento. A logística de compra, às vezes, não está bem ajustada e fornecedores que demoram, atrasam entregas, e isso causa uma carência na hora de entregar para a população e acaba mudando esse ranking. Uma queda de braço começou nas esferas da justiça brasileira. Isso porque a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu para que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, reconsidere os processos que arquivaram inquéritos que investigam um deputado, um ex-governador e também um ex-ministro. A procuradora afirma que as ações deveriam ser tomadas pelo Ministério Público Federal e não pelo STF. Ela ainda aproveitou para recorrer do habeas corpus concedido ao ex-ministro José Dirceu, que estava preso até o início de junho. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao ministro do Supremo, Dias Toffoli, que reconsidere a decisão de arquivar inquéritos contra os deputados federais Bruno Araújo, do PSDB, ex-ministro das Cidades, e Daniel Vilela, do MDB, e o ex-governador de Goiás, Maguito Vilela, pai de Daniel Vilela. No último dia antes do recesso do Judiciário, Dias Toffoli arquivou o inquérito contra Bruno Araújo, investigado na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para Toffoli, as apurações iniciadas há cerca de 15 meses não trouxeram elementos concretos. O inquérito contra Araújo foi aberto após a delação premiada de 4 executivos da Odebrecht, que relataram repasses entre 2010 e 2012 no valor de R$600 mil. Em troca, o deputado federal agiu em defesa dos interesses da empresa no Congresso Nacional. Já Daniel Vilela e seu pai são suspeitos de terem recebido ao todo R$2,5 milhões, também do Grupo Odebrecht, por meio de Caixa 2, de 2012 a 2014. Os registros das transferências aparecem em planilhas entregues pela empresa ao Ministério Público Federal como parte do acordo de colaboração e disponibilizadas em 2018 para análise técnica dos investigados. Nas peças em que pede a reconsideração de Toffoli com relação às investigações contra os deputados federais, Raquel Dodge sustenta que cabe ao Ministério Público e não ao Judiciário a manifestação sobre o arquivamento de inquéritos. Dodge argumenta que o arquivamento sem a manifestação prévia do Ministério Público Federal somente poderia ocorrer em situações excepcionais, ainda assim por meio de um habeas corpus por ofício. Nas ações, a PGR questiona ainda a fundamentação do ministro de que haveria prolongamento indefinido das investigações, o que, segundo ele, impôs ônus aos acusados. Para o arquivamento, Toffoli também argumentou a suposta ausência de novas provas e de elementos de corroboração às delações de delatores que motivaram a abertura das investigações.
No caso do deputado Daniel Vilela, a Procuradoria ressaltou que a competência do STF de supervisionar a investigação cessou em maio deste ano, quando a Corte restringiu o foro por prerrogativa de função, devendo encaminhar o processo para a primeira instância. Raquel Dodge foi além. Também recorreu da decisão da segunda turma do STF, que concedeu liberdade ao ex-ministro José Dirceu. No fim de junho, os ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, suspenderam o cumprimento da pena de mais de 30 anos imposta ao petista pelo Tribunal Regional da 4ª Região. José Dirceu foi condenado na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Segundo a PGR, o julgamento apresenta vícios no tocante às regras processuais e da fundamentação que lastreou o habeas corpus favorável a Dirceu. Para a Dodge, a origem do pedido não foi um HC, mas uma petição apresentada ao relator após o julgamento que indeferiu uma reclamação, o que caracteriza uma mudança no curso regimental do processo. Ainda segundo ela, o Ministério Público não teria sido intimado para se manifestar sobre o pedido da peça que baseou a decisão do HC concedido pelo STF. O acórdão da sentença condenatória do TRF4 não teria sido apresentado pela defesa, entre outros pontos. A Corte deve retomar a análise do recurso do ex-ministro José Dirceu neste semestre. O advogado do ex-ministro José Dirceu disse que acha o recurso prematuro, que o julgamento ainda está em andamento e que a soltura em nada prejudica o processo, apenas o torna mais garantista. A seguir, definida a empreiteira que irá construir a subestação de energia elétrica em Siderópolis. Quase 900 pessoas morreram por conta da gripe no Brasil este ano, quase 3 vezes mais do que no ano passado. Reflexo do vírus H1N1, que é o tipo mais agressivo de gripe. Todo mundo sabe que frio e doenças respiratórias formam uma dupla imbatível durante o inverno. Segundo o Ministério da Saúde, neste ano já morreu mais gente por conta da gripe do que em todo o ano passado. O vírus H1N1 é perigoso para todo mundo, mas agride mais o grupo considerado de risco, que é de idosos, crianças e gestantes. As doses de vacina contra a gripe foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde na rede pública. Elas protegem contra os 3 subtipos do vírus, H1N1, H3N2 e influenza B. 90% do público-alvo já foi vacinado depois de 2 prorrogações da campanha de vacinação. Nas ruas, parece que muita gente tem consciência da importância de se imunizar. Graças a Deus, né, Ivani? Nós estamos bem. E a senhora já tomou? Já, imagina, eu tomo desde 50 e poucos anos, eu já tenho 71. Imagina, não deixo de tomar de jeito nenhum. Então, a campanha de vacinação ela é sempre focada em privilegiar a vacina para os grupos de risco. Ela é disponibilizada gratuitamente, o Ministério da Saúde prolongou a campanha esse ano, a vacina ainda está disponível para a população, então a mensagem principal é não deixe de se vacinar. Os níveis de transmissão da doença são altos e o problema é que muita gente não sabe nem diferenciar quando está apenas com um resfriado ou com a gripe. Não sei. Para mim é tudo a mesma coisa. Acho que o resfriado é menos, a gripe é mais forte. É assim? De maneira geral, a gente pode dizer que a gripe tem um comportamento de maior impacto para a saúde do indivíduo. Ela cursa sempre
com mais chance de provocar febre, mal-estar no corpo, o indivíduo não consegue muitas vezes nem sair para trabalhar ou uma criança ir para a escola, enfim, ela tem um impacto muito mais importante na saúde do indivíduo. O resfriado, de maneira geral, ele não provoca febre, ou se provocar uma febre baixa, ele impacta menos na saúde do indivíduo, seguramente tem um risco infinitamente menor de complicações, de hospitalizações e consequências mais graves, mas claro, há muitas vezes quadros que é difícil distinguir uma coisa da outra e às vezes há uma confusão entre esses vários vírus respiratórios que provocam o que a gente chama de síndrome gripal, né, ou todas essas infecções. Sem dúvidas, a prevenção é a arma mais eficaz para combater a doença. Mas algumas medidas simples no dia a dia podem evitar a propagação do vírus. Um hábito muito saudável e que diminui o risco da infecção é a simples lavagem das mãos. Então, a lavagem das mãos diminui o risco de você contrair o vírus, né? Porque ao coçar o nariz, esfregar a mão no olho ou mesmo botar a mão na boca, você está de alguma maneira facilitando a entrada do vírus no seu organismo. Então, mantenham sempre as mãos lavadas, isso diminui de maneira importante o risco de contrair essas infecções. Foi definida a empreiteira que será responsável pela construção da subestação elétrica de Siderópolis. A expectativa é que durante as obras centenas de vagas de emprego sejam geradas. A subestação de energia elétrica de Siderópolis faz parte do projeto de reforço energético de Santa Catarina, que engloba também 5 novas linhas de transmissão de energia elétrica. Esse projeto é de responsabilidade da Transmissão Aliança, consórcio formado pela EDP Brasil e pela Celesc, e passará diretamente por 28 municípios catarinenses. O projeto inteiro está orçado em 1,3 bilhão de reais e se encontra em fase de licenciamento ambiental. Essa subestação ela vai contribuir para a equalização da voltagem no Sistema Nacional Sul-Sudeste, inclusive dependendo um pouco menos da nossa usina térmica Jorge Lacerda. Mas esse é um linhão que vai ser construído pelo consórcio Aliança, que contratou. O consórcio Aliança é formado pela EDP, Energias de Portugal, e com a Celesc, onde eles contrataram a linha de transmissão 525 kVA, a Camargo Corrêa e a VEG para construir o projeto da subestação, que vai até Capivari de Baixo e também até Biguaçu, vindo de Campos Novos. Então, na verdade, esse é um investimento do Sistema Elétrico Nacional. E que bom que é em Siderópolis, que bom que é a nossa região, que vai ter um investimento aqui acima de R$1 bilhão nos próximos 2 anos. Em Siderópolis, a responsável pela obra será a empresa paulista Camargo Corrêa. A obra toda envolverá aproximadamente 2.300 trabalhadores. E a expectativa do prefeito de Siderópolis é de que boa parte desses empregos sejam direcionados para a subestação e que seja dada preferência para moradores da cidade e da região. Um dos canteiros principais vai ser aqui em Siderópolis, porque a subestação vai ser construída aqui, e eles decidiram que vão ter 2 canteiros aqui durante essa obra, dos canteiros grandes, um vai ser em Lages, outro em Siderópolis. Mas é bom que esse investimento venha numa boa hora, vai ter uma geração de emprego muito importante para o sideropolitano e para toda a região, e também vai movimentar muito a economia de Siderópolis nos próximos 2 anos. Isso é bom para Siderópolis, é bom para a região, e também há 4 anos com a nossa atividade econômica bastante recessiva, é uma luz no fim do túnel, não só para Siderópolis, como para muitas famílias que estão precisando que seus filhos tenham a sua renda, que é a dignidade do nosso trabalhador, da nossa região. A projeção é de que a construção leve 20 meses e inicie já neste segundo semestre de 2018. Olha, a gente tem conversas informais com a empresa e se coloca que nos próximos 90 a 120 dias deverão necessitar de em torno de 160 trabalhadores em diversas funções. Não só em Siderópolis, para trabalhar em Siderópolis, mas sim aí num raio de 50 a 60 quilômetros. A seguir, tudo sobre o Tigre, que hoje realizou mais uma sessão de treinamentos para o jogo de sábado frente ao Sampaio Corrêa.
Se você tem dúvidas que o pão seja doce ou d'água, ainda está na lista dos alimentos mais preferidos pelos brasileiros, é bom ficar atento à reportagem do jornalista Kleber Werneck. Ele é francês só no nome. O pãozinho, ou pão de sal, como também é conhecido, é um dos alimentos mais comuns na mesa do brasileiro. Com manteiga na chapa, para muita gente é difícil começar o dia sem ele. É assim, porque ele é um alimento gostoso. Claro que a gente não pode comer muito, né? Mas assim, um cafezinho quentinho, um leitinho, com um pãozinho com a manteiguinha é ótimo. Eu acho que com um pãozinho, logo quando a gente inicia o dia, parece que o dia começa de verdade, sabe? Além de agradar o paladar do consumidor, o pãozinho também ajuda a engordar a economia. O setor de panificação é responsável por 2% do PIB nacional. Ao todo, existem no país mais de 63 mil padarias. No ano passado, elas movimentaram quase 85 bilhões de reais. Junto com a massa que cresce no forno, também aumenta o consumo. Em 2008, cada brasileiro consumia em média 27 quilos de pão por ano. Hoje, uma década depois, esse número já chega a 33 quilos por ano. Essa padaria no centro de São Paulo produz pães 24 horas por dia. São 10 mil unidades diariamente. O proprietário afirma que os produtos estão cada vez mais diversificados, mas o pãozinho continua sendo o maior atrativo para os clientes. Apesar de ter outros produtos, como aqui nós temos pizza, mas o pão ainda é o carro-chefe. E até os especialistas já se renderam à importância do pão francês. Muitas dietas modernas tornaram o produto um vilão da boa forma e da saúde. Mas essa nutricionista não concorda. Ela diz que começar o dia comendo um pãozinho é sim um hábito recomendável. O consumidor, no entanto, deve controlar a quantidade e o recheio do sanduíche. O pão faz mal, o pão engorda. Não é o pão que engorda, é o que você coloca dentro do pão que faz engordar, porque às vezes as pessoas exageram no recheio do pão, então o pão não engorda. Difícil mesmo para esses consumidores é fechar a boca depois da primeira mordida. Quando você está com fome, quantos pães desse você aguenta comer? Se eu for falar, você não acredita. Quantos, mais ou menos? Mais de 10. É até difícil entrevistar porque o pessoal não consegue parar de comer pão. Com certeza. Isso é uma das maravilhas que Deus não ensinou como a gente deveria fazer mais. Agora o esporte. Treinar e treinar. Só assim para que as vitórias capazes de afastar de vez o Tigre da zona do rebaixamento sejam alcançadas. Hoje, no Centro de Treinamentos Antenor Angeloni, foi realizado mais uma sessão de trabalhos visando o jogo de sábado contra o Sampaio Corrêa. Até o fim do ano vai ser assim. Dedicação total para fugir da zona do rebaixamento. Nos treinamentos, além de aprimorar as virtudes, o técnico Mazola Júnior orienta seus comandados para que os mesmos estejam atentos quanto às qualidades dos adversários. Contra o Sampaio Corrêa, sábado no Maranhão, é preciso ficar ligado. A gente sabe da qualidade deles. É um time que lá na casa deles tem uma grande força, é muito difícil jogar lá, o campo, tudo isso. Vem de uma pressão, vem pressionado pela situação que eles estão no campeonato e é um confronto direto, então a gente tem que ir com foco total, com atenção total, como a gente joga sempre, independentemente de quem seja. Pressão. Reta a palavrinha que cismou em perseguir o Tigre nesta temporada. A gente sabe que a situação é difícil, né? A gente conseguiu sair momentaneamente e voltou, é uma situação que incomoda todo mundo. E é uma pressão normal pela situação que a gente se encontra no campeonato, né? O que resta da gente é buscar os pontos que tem para disputar. O próximo jogo é um jogo de muita importância por ser um confronto direto com alguém que está lá embaixo junto com a gente. Então a gente vai fazer de tudo para conquistar os 3 pontos lá e se sair mais uma vez da zona do rebaixamento. Comprometido com o grupo, Nino elogiou Liel e Jaci Maranhão, que atuaram de forma improvisada na zaga no último jogo. Nosso elenco tem provado que nós não temos um time bom, temos um elenco muito bom, né? Fiquei muito feliz porque são companheiros e deram conta do recado e prova que a gente tem que estar evoluindo e melhorando sempre, porque ninguém tem lugar cativo no time e só quem tem a ganhar com isso é o Criciúma. E por falar em jogo da última rodada, Nino gostou do que viu de seus colegas de time. Eu acompanhei e gostei bastante da atuação, mais um jogo em que a gente não toma gol, não sofre gol, isso é muito importante, é o começo de um passo importante para buscar a vitória. Achei que o time se comportou bem, se impôs dentro de casa, o Beliato, se eu não me engano, fez apenas uma defesa, o que é muito importante, e fiquei feliz pela atuação e principalmente pela vitória.
E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.